as duas pontas? Não, não vai dar tempo. Gente, boa noite, nós já estamos ao vivo, como sempre, uns 3 minutinhos, só até todo mundo entrar e nós conseguimos compartilhar. Quem estiver ao vivo e já está acostumado, puder ir compartilhando, nós agradecemos, tá? Quem também já está acostumado e quiser já fazer comentários sobre a palestra de ontem, nós depois tentamos ler os comentários para a gente conversando aqui, tá bom? Chiado no solo? Mais alguém está ouvindo um chiado? Sim, muito chiado.
Gente, melhorou a questão do som aí, que a Ana tinha comentado? Mais alguém está com esse problema? Uma pessoa só aqui. Não, também. Edmilson. A Gislene está falando que tá, né? Eu vou tentar desligar e ligar o som, gente, para ver se melhora para vocês aí. Mas, Leandro, nós sempre ligamos esse ventilador aqui. Esse não faz barulho, gente. Dá uma olhadinha, ver se melhorou. Eu tirei e voltei lá. Dá uma olhada, por favor. Melhorou, gente? Dá uma olhadinha pra gente se tá melhorando. Se é para todo mundo, como é que tá? Vamos ver se é isso, mas eu não acredito que seja, não. Dá uma olhada, ver se é isso, se é a interferência do ventilador, porque agora está tudo desligado realmente. Ainda nada, gente, porque agora está tudo desligado. Valéria está falando que melhorou um pouco. Valéria... Ainda não, mas eu tô falando. Mas a Valéria falou que logo embaixo aí está falando que melhorou um pouco. Dá uma olhadinha, gente, porque agora realmente está tudo desligado. Vê o que vocês acham aí. Tá, a Leda está falando que continua. A Gislene está falando que está melhorando. Muito ruído. Deixa eu aumentar o meu aqui. Ó, tem gente que está falando... Nada, gente, porque agora está tudo desligado. Ó, para mim está normal. Valéria está falando que melhorou um pouco. Valéria... Ainda não, mas eu tô falando. Parou, melhorou, tá ótimo agora. Tem uma pessoa falando que continua. Está tudo desligado. Vê o que vocês acham aí. Tá, a Leda está falando que continua. A Gislene está falando que está melhorando. Muito ruído. Melhorou. Aqui. Ó, tem gente que está falando nada, gente, porque agora está tudo... Parou. Bom, gente, aparentemente está normal. Agora tem muita gente falando que tá normal. Então realmente deve ter melhorado aí para vocês, né? Vai dando um toque pra gente aí. Agora sim, melhorou, perfeito. Deve ser alguma interferência realmente aí, ó, tá ótimo, tá perfeito. Só Valéria Braille agora que tá falando que é o chiado continua. Parou, melhorou aqui, perfeito, ótimo. Vou pela maioria. Parou, ficou normal. Carlos, boa noite, tá normal. Será que, Valéria, se você sair e voltar... Ó, a maioria tá falando que resolveu. Gente, caso volte a ter problema aí, dá um toque na gente. Tem gente que tá falando que tá ótimo, que tá boa, tá? O Gá também falou que melhorou, o Gisele falou que tá melhorou, o Gá falou que voltou normal. Pra mim também, aparentemente, agora ficou normal. Vocês viram, eu coloquei o som. O Edmilson tá falando que agora tá tranquilo. Bom, gente, caso dê algum problema de novo, vocês perceberem que deu alguma piorada, vocês dão um toque na gente, tá bom? Quer fazer oração? Depois nós vamos para os avisos? Faço. Aí o pessoal tá falando, a maioria acho que resolveu. Obrigado, gente. Quer fazer, Cláudia? Pode fazer. Boa noite a todos. Convido a todos para a oração, para a gente começar os nossos estudos dessa noite. Elevando o nosso pensamento a Deus, com o primeiro sentimento de gratidão. Gratidão por mais um dia, pela oportunidade de nos melhorarmos, pela oportunidade da vida que Deus nos concedeu. Todo amanhecer é como se a gente
renascesse. Gratidão, Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, que nos acompanha, que está do nosso lado muitas vezes não, todas as vezes, nas horas em que estamos nos sentindo caídos, tristes, Ele nos levanta e a gente nem percebe. Ele está aqui entre nós agora, em nome dEle, esse trabalho em nome de Deus. E gratidão também ao mentor espiritual desta casa de oração, gratidão aos espíritos amigos que nos acompanham no estudo, nosso anjo da guarda. E eu peço, Senhor, já que visite todos os lares das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que leve benefícios de paz e de amor, principalmente para que a gente consiga entender o Evangelho do Cristo e colocarmos em prática. Que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado. Muita gente conhecida novamente. Quem está entrando pela primeira vez, quiser dar um toque na gente falando que é a primeira vez, que aí a gente... Bom, o pessoal tem muitos que estão acostumados aí, que são trabalhadores que estão respondendo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, sempre é legal quem está entrando a primeira vez para a gente saber quem é a primeira vez, se quiser falar de onde que é e é a primeira vez, bacana, só para a gente poder ir se localizando aqui, tá bom? Bom, de ontem eu não vi ainda nenhum comentário, aqui, a Ana também acho que não apareceu nada por ali, do pessoal, a maioria que eu estou vendo aqui teve com a gente ontem, tá? Então, quem quiser fazer algum comentário em relação a ontem, a palestra, só para quem está entrando a primeira vez, eu sei que a gente repete, mas nós sempre usamos uns minutinhos do estudo a Marilda está falando que é a primeira vez. Bem-vinda, Marilda. Nós usamos sempre esses alguns minutinhos no começo para bater um papo rapidinho sobre sempre a palestra da terça-feira, né? Todas as terças nós temos transmissão da palestra, mesmo antes da pandemia. Já faz 4 anos que a gente faz a transmissão da palestra na terça e o estudo há 3 e pouquinho. Cleide também, primeira vez. Gente, muita gente nova de novo, bem-vindo. Americana, bem-vinda. Marilda falou que é de Americana. Bacana. Tá? Então a gente sempre fala um pouquinho da palestra da terça, uma para a gente realmente ter uma ideia do que a gente achou. A Cleide é de Osasco. Bem-vinda, Cleide. Só para a gente ter uma ideia do que o pessoal achou, e outra que é para realmente, para quem não assistiu, ter a curiosidade de dar uma olhada. Nós deixamos todas gravadas no YouTube e no Face, mas no YouTube também. A Gislene está falando que é a primeira vez que participa com a gente à noite, mas ela participa do Evangelho no Lar. Que bacana, bem-vindo. A Márcia já está falando da palestra de ontem, então. A Márcia Freire está falando que a palestra foi um sucesso, viu? As meninas são brilhantes. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Mais alguém? Edmilson, que falou que ontem só estava esperando a Cláudia. Pode falar, a Paquita. Eu não ligo não. Nem guardo raiva, remorso, rancor. Pode falar só para a Cláudia, tá, Edmilson? Satico também está aí. Então, quem quiser fazer algum comentário ainda, a Márcia comentou. Quem não assistiu, assista, tá? Tem a Vera Lúcia também, está falando que é de Porto, eu vi que ela é Tocantins, bem-vinda. A Beth está falando ontem foi maravilhoso. Gratidão, Ana e Cláudia, gratidão pelo aprendizado. Gratidão é nossa. A Simone também estava ontem. Simone, se você quiser falar, que você ontem fez alguns questionamentos, que você sempre só está no estudo da quarta, né? A Shelly do Acre. Obrigada, Maria José também. E ela comentou com a gente, ontem fez alguns questionamentos, queria saber, porque ela acho que só tinha, né? A Maria José está falando parabéns às meninas, são maravilhosas. A Simone Daniel, que ontem ela entrou, acho que só tinha entrado na outra semana no estudo, né, Simone? E ontem ela participou da palestra. Então, se você puder dar um toque do que você achou, o Gá está falando que foi maravilhoso, o Gá não conta. Mas você viu como uma Eunice. Tapa na cara, ele falou para mim ontem à noite. A palestra de ontem foi muito esclarecedora, as minhas foram maravilhosas. Eunice. A Simone está agradecendo a ajuda nossa do Acácio ontem. Obrigado, Gislene. Nós é que agradecemos a participação. O Gabriel está falando gratidão à mãe da Cláudia. Ah, não, a mãe e a Cláudia. Achei que fosse para a mãe da Cláudia.
Ah, o Edmilson está fazendo elogio aqui, ó. Foi ótima palestra do estudo do Evangelho pelas meninas. Obrigada, Heloísa. As meninas são fantásticas, vocês são fantásticos. Gratidão a todos, né? Não conta, o Gabriel tá falando. Não. Bom, Nossa. a Valéria, que está falando aqui, acompanha vocês recentemente, primeira vez na palestra. Piracicaba, bem-vindo. Luiz, bem-vindo. Como é que estão as coisas aí? Não deu mais notícia? Tá tudo em ordem? Estou vendo pelo Face que a recuperação está indo show. Obrigado pela presença. Gente, então quem está entrando pela primeira vez e quem já participa do Evangelho, que nem comentou, toda quarta é o estudo do Livro dos Espíritos, né? O formato é esse, a gente sempre, esses 20, 25 minutos iniciais, a gente fala um pouquinho da palestra da terça-feira, dá os avisos e a gente começa o estudo. Toda quarta. Teve uma pessoa, eu esqueci, na verdade, é um erro meu, eu esqueci de guardar o nome, mas teve uma amiga que entrou a semana passada, uma pessoa extremamente interessada, entrou na página da página do Amigos do Bem no Face, querendo algumas questões lá da 400 e pouco, e não estava encontrando, porque ela também tem um grupo de estudo e queria usar o nosso. Então, quem quiser fazer a mesma coisa, tem lá no YouTube. Não tem desde da primeira questão, tá? Porque nós resolvemos fazer a transmissão do estudo um pouco mais para frente, mas tem um bom tamanho das questões. E tem sempre no YouTube por data, pelo tema e pelas questões. Então, se quiser procurar, elas estão lá no YouTube, tá? Tanto que eu encontrei e aí mandei para essa amiga. Eu deveria ter marcado o nome, né? E acabei esquecendo, né? Eu não lembro se é a Valéria Consigliero Beto. Bom, se for, ela já vai me avisar que foi, tá? Então, tem muita gente fazendo isso. Então, quem está entrando pela primeira vez, o formato é esse. Bom, Claudiana, vocês querem comentar de ontem? Rapidinho? Só se você quiser comentar, né? Então, ó, quando ele faz, a gente comenta, né, Ana? Então, Ele que tem que comentar. Não, eu acho que foi muito boa. Eu falei para vocês ontem, a hora que terminou. É um capítulo extremamente extenso, gera muita dúvida. Aquela dúvida que surgiu ontem, que a gente falou no finalzinho da palestra em relação a quando vocês citaram que podia reencarnar num planeta, numa situação pior, a dúvida dele, ou anterior à nossa, a dúvida dele é se ele poderia voltar e reencarnar na época de Jesus, né? E aí acho que isso que ficou a confusão, porque ele até falou que eu estava indo contra o que vocês tinham falado. Então é um capítulo tanto que nós falamos que esse capítulo nós não iríamos conseguir fazer em uma semana só, né? Nós faríamos em duas. E então ontem foram os 3 primeiros itens, são mais 2 e mais instruções dos espíritos. Então ainda nós vamos continuar no próximo mês com os outros 3 itens que nós temos para tratar. E é um capítulo que gera muita dúvida, né? Principalmente para quem vem de outras religiões, de outras crenças. Essa história do há muitas moradas na casa do Pai sempre gera muita dúvida. Até não, né? Para nós espíritas também. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande. Eu não lembro se foi a Cláudia ou a Ana ontem, mas que é comum nós ainda nos colocarmos como centro do universo, né? Como se nós fôssemos exclusividade da criação divina, né? O Pai criou só essas coisinhas estragadas que somos nós e o resto do universo nós fez só para a gente contemplar, né? Seria uma inocência muito grande nós imaginarmos isso. Mas esse capítulo, de uma forma especial, eu acho que vocês conseguiram abordar nos 3 itens, mesmo a parte da Márcia que não pôde estar com vocês, em relação a esclarecer esse sentido do que são essas muitas moradas, né? O que é que esse capítulo está dizendo, né? O que é que Jesus quer dizer? Eu acho que até a Valéria comentou, não lembro se foi a Valéria, não, a Simone mesmo comentou, que eu achei que era uma pergunta e na verdade ela estava afirmando que há muitas moradas na casa do Pai é um termo bíblico e está no Evangelho. Eu tinha entendido como pergunta e ela estava afirmando. E acho importante nós falarmos disso. E é uma pena que se fala pouco em palestras espíritas, né? A gente acaba falando um pouquinho desse assunto só, passa por cima ou acaba usando o que tem nesse capítulo mas eu acho que falta um pouquinho desse esclarecimento do o que é que Jesus quis dizer
com esse há muitas moradas na casa do Pai. Para nós, a doutrina espírita, é super tranquilo de entender o que ele quis dizer, né? Mas quando nós vamos conversar com outras pessoas, com outras crenças, fica um pouco mais complicado, porque se resume a estar vivo, céu e inferno, as muitas moradas do Pai se resumiriam a céu, inferno e a terra, né? E ele é muito claro também no que se resume o que é a humanidade, né? Isso é outra coisa que acho que foi você que falou, que é extremamente importante a gente entender isso. Quando nós falamos em humanos e marcianos, por exemplo, nós ainda entendemos como seres diferentes, né? O Edmilson está lembrando uma coisa importante, há muitas moradas na casa do Pai, até na própria terra, principalmente em relação a isso, né, Edmilson? Em relação a esse padrão vibracional. Mas acho importante e vocês conseguiram levar muito bem isso nesse sentido, da gente entender o que eu sempre digo isso, gente, a mesa do Evangelho, os estudos, as parábolas, o Sermão do Monte, agora principalmente as frases de Jesus nas segundas-feiras, nós vamos perceber muito isso. A ideia de quando nós resolvemos fazer as parábolas, depois o Sermão do Monte, agora nas frases principalmente, é que a gente consiga tentar, ainda através do esforço, entender o que ele quis dizer. Porque nós vivemos falando isso, não, ele não falou nada à toa, ele faz tudo lindo o que ele falou, é tudo ensinamento. Mas se nós não trouxermos para o nosso entendimento, para o que é racional, para o que faz com que a gente reflita e coloque em prática, falei muito isso com o Paulo na segunda-feira, no primeiro dia do projeto, fica sem lógica, né? Então, esse foi um dos objetivos de quando a gente começou também a mesa do Evangelho, é de que a gente estude o Evangelho trazendo para o entendimento o que é que aquela mensagem serve para nós, aonde que ela se encaixa, o que tem. E acho que vocês conseguiram passar a mensagem, né, em relação a isso. E lembrando que esse capítulo ainda nós vamos continuar no mês que vem, né? A Simone está fazendo um comentário, eu acredito que esse termo se refere a cada lugar de evolução dos espíritos. Simone, ele fala para nós mais do que isso só, né? A evolução dos espíritos é consequência da nossa condição moral. Mas quando ele fala muitas moradas na casa do Pai, ele nos dá, para mim, né? Aí é o meu entendimento de várias vezes ler esse capítulo, ou de estudar, ou de fazer palestra, ou de ontem assistir. Para mim é um consolo muito grande quando nós pensamos nisso. Ontem muita gente falando, eu já estou tentando me convencer de que se eu continuar a ficar num lugar igual à Terra, já está bom demais. E o meu consolo é esse. Quando eu leio esse capítulo, eu vou tentar refletir sobre esse capítulo, é muito nisso. Se eu arrumar uma vaguinha, e sem desespero, né? Porque vocês já participaram muitas vezes daqui dessa discussão minha em relação a esse desespero de transição planetária, de mundo de regeneração. Gente, nós só vamos para o mundo de regeneração quando a maioria estiver preparada. Quando a maioria dos espíritos encarnados na Terra estiverem em condição da Terra se transformar em um planeta de regeneração. E eu sempre digo isso, e tem muita discussão, inclusive no meio espírita, em relação a isso. Não é a Terra que se transforma. Isso é muito importante para a gente entender. A Terra não se transforma, a Terra vai continuar igualzinha. Ela vai se deteriorando como os outros planetas, com qualquer outro tipo de criação material do Pai, que daqui a bilhões de anos vai acabar a Terra, provavelmente, ou vou melhorar o provavelmente, com certeza, e os espíritos que estão aqui vão estar em outras casas, outras moradas na casa do Pai. E lembrando que eu acho sempre muito, muito, muito importante, não é a Terra que vai mudar de padrão, não é a Terra que vai para o mundo de regeneração, são os espíritos que estão vivendo na Terra que vão passar por esse processo e viverão num planeta onde as qualidades morais dos espíritos aqui encarnados terão condição de viver dentro do que Kardec e os espíritos nos explicam, de que, por exemplo, hoje o mal prevalece na Terra. Em prova e expiação. Em regeneração nós vamos estar um pouquinho melhor. Então quem que vai estar no planeta de regeneração, na Terra, daqui a
Os caras falam em 50 anos, eu duvido, mas quando nós tivemos essa transição planetária desses espíritos aqui, quando a maioria de nós não, porque eu não vou, mas quando a maioria dos espíritos que aqui habitam estiverem em condições de viver num planeta onde habita aquela realidade moral que Kardec divide nas escalas dos espíritos. Simples assim. Então esse é o primeiro grande passo da gente entender há muitas moradas na casa do Pai. Não é a Terra, não é Marte, não é ninguém que muda. O planeta continua sendo o mesmo, é matéria. Quem muda somos os espíritos que vão estar habitando aquele lugar. Nossa, veio de Capela para cá. E Capela, o que virou? Provavelmente foi para a regeneração. Quem que ficou lá em Capela? Quem tinha condição moral de habitar um planeta de regeneração. Simples assim. Super simples. Se nós entendemos isso, né? É nesse sentido que nós precisamos entender muito claramente em relação a isso. A Beth está falando, quando eu estava na igreja católica eu não entendia, eu fui entender quando comecei na doutrina espírita. Eu também, viu, Beth? Por isso eu brigava com o Padre Chuvisco. A Juliana está falando, nós que nos transformamos. Exatamente, Ju. É isso que nós precisamos entender, né? Da Espírito Patrícia, ela ainda explica dos umbandistas são recebidos. Perfeito, Márcia. O Gá deve ser aí, porque aparentemente para nós está normal. Então, isso eu acho muito importante quando a gente fala desse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai. E acho que vocês conseguiram passar essa ideia desses 3 primeiros itens tranquilo, acho que deu muito bem para entender. E pelos comentários aí, eu acho que a maioria também conseguiu, né? O Edmilson está falam tanto no mundo de regeneração que acham que o mundo de regeneração vai ser o paraíso. Mas não, é só mais um degrau, só não terá expiação, mas prova terá. Exatamente, Edmilson, é um degrauzinho, né? Só que a grande diferença é essa, né? Esse degrau, para nós, a Ana acho que falou isso ontem, e eu sempre dou esse exemplo, né? O mundo de prova e expiação, a Terra está em prova e expiação desde quando? Por quantas fases nós passamos dentro do planeta Terra, os espíritos aqui encarnados, dentro dessa faixa de prova e expiação que Kardec determina, pela condição moral? Várias fatias. E aí aonde que nós vamos reencarnar? Num planeta de prova e expiação. Para quem não tem condição de ficar aqui na Terra para o regenerado, vou reencarnar. Há muitas moradas na casa do Pai. Por isso que eu falei que me consola. E aonde que ele vai me colocar? Aonde a minha condição moral me permite estar. Como castigo? Não. É para a minha evolução, para a evolução dos outros e mais, para eu não atrapalhar os outros. O planeta de regeneração já não cabe mais o Alexandre, que tem tanto defeito moral, tem tanta maldade ainda, então é melhor ele continuar em prova e expiação para que ele consiga melhorar moralmente para estar habitando um planeta de regeneração. Por quê? Para a evolução dele, em primeiro lugar, e para que ele não atrapalhe dos outros. Por quê? A mesma história da sintonia de sempre. Eu me encaixo, eu vou estar vivendo, eu vou estar vibrando dentro de uma sintonia parecida com os demais. Então é simples nós tentarmos entender nesse sentido. A Simone, acho que está falando, deixa eu ver aqui, acho que é isso mesmo. Simone Daniel. Eu continuo frequentando a Igreja Católica, acredito no recebimento da hóstia do Deus vivo. Ótimo, Simone. Continue usando a sua crença para o bem. Para o racional, para a doutrina espírita, fica complicado de eu acreditar. Embora nós saibamos, temos relatos inúmeros de que a espiritualidade está em todo lugar que tem vibração de amor. Se está indo tomar hóstia, está sentindo bem, está sentindo amor, vibrando amor, recebendo amor de quem está dando, beleza. Se não é do Pai, é alguma coisa boa que vem vindo por ali. Então, tranquilo. E mais, gente, eu vou repetir isso, que muitos espíritas brigam comigo. E agora vai arrumar encrenca, desgraçado de novo, né? Nós não estamos para angariar adeptos ou religiosos. A doutrina espírita veio para consolar, esclarecer e nos libertar de muita coisa. Então nós podemos, alguém me fez essa pergunta no atendimento fraterno na página, nossa, então nós podemos ter católicos espíritas?
Nossa, nós podemos ter protestantes espíritas? Evangélicos espíritas? Espíritas, por mais incrível que pareça, nós até temos. Ateu espírita? Por quê? Porque nós não temos nenhum tipo de cisão. Nós não temos nenhum tipo de protocolo de participação. Simples assim. Então a porta do centro espírita deveria estar aberta para qualquer tipo de denominação, de crença religiosa, de qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque a doutrina vem oferecer conhecimento, consolo e principalmente libertação. Libertação do que, Alexandre? Daquelas teorias de libertação? Não, libertação de nós. Libertação do entendimento, do enraizado de um monte de dogma, de um monte de crença que foi embutido na nossa cabeça durante várias encarnações e que é muito difícil nós nos livrarmos. Mas a pergunta da Simone, eu vou lá e tomo a hóstia e acredito no Deus vivo? No Deus vivo eu acredito mais do que todo mundo. Que ele está na hóstia, se ele é amor e está em todo lugar, com certeza está na hóstia também. Então tome a hóstia acreditando que é Deus que está ali, sem problema nenhum. E a Valéria está falando, mas o inverso não aceita. Valéria, aí é um problema do inverso. Não nos preocupemos com isso. Não é problema nosso se eles não aceitam o que a doutrina diz. Aquilo que eu sempre falo em relação a filho, a amigo, nós não precisamos ser chato e trazer ninguém para cá. Quando eu falo da doutrina espírita para alguém, eu falo porque eu acredito que é o que aconteceu de melhor na minha vida. E acredito que seja o melhor para as pessoas que eu gosto. Só isso. Só isso. Fiz uma palestra um tempo atrás a respeito de proselitismo, de um monte de outras coisas que nós estamos vivendo aí na doutrina espírita, e não é esse o objetivo. O objetivo da doutrina espírita é levar conhecimento, filosofia, ciência, do que nós estamos recheados. Nós somos privilegiados com as informações que nós temos da espiritualidade maior. Entre elas, Jesus. Então não nos preocupemos se o outro não aceita, se o outro não entende, o outro não aceita a reencarnação, o outro não aceita falar com o espírito. Gente, eu sempre brinco com o seguinte, ó, acreditar em realidade espiritual, continuidade da vida, reencarnação, não precisa provar para ninguém. Todo mundo já passou, vai passar. Simples assim. Tá aí meu pai dando mensagem psicografada. Precisei provar para ele, enfiar a goela abaixo, brigar e provar para ele que eu estava certo? Não, ele só precisou desencarnar mais uma vez. E a hora que ele chegou de lá, ele falou assim, nossa, é verdade, né? Eu sabia disso, mas eu tinha esquecido. Simples, nós não precisamos provar nada para ninguém, gente. A doutrina está aí para oferecer coisa para a gente ir para frente. E não para tentar ir para trás e nem se preocupar com o que o outro não aceita. Tomara que todos consigam entender. A Duda está falando, é que disse que a espiritualidade não atua dentro das igrejas evangélicas. Duda, a espiritualidade atua em todos os lugares. Em todos os lugares. Nós temos milhares ou milhões de evangélicos extremamente elevados espiritualmente, moralmente, muito mais do que nós espíritas, e muitas vezes. Muitos espíritos dizem que a luz que vem de dentro de uma casa de oração, seja ela católica, protestante, é muito grande. É muito grande. É a pergunta da Simone, gente. Se ela acredita que o Deus que ela enxerga na hóstia está ali, e Deus falou pra gente que ele está em todo lugar, que é amor, ele está na hóstia. E como a consagração é feita com tanto amor e carinho, está ali toda a vibração positiva naquela hóstia. E tem muitos relatos de espíritos que falam que muita luz das igrejas, dos cultos, enfim. Sim, gente, só nós entendemos... Onde um ou mais está, Jesus não está? É só nós entendemos o mais claro possível quando nós fazemos essa crítica aos nossos irmãos cristãos, católicos, serve para nós. Quando nós batemos no peito e vimos aquelas frases bonitinhas de rede social, Jesus não criou religião, também não criou espiritismo. Então lembremos disso sempre quando nós vamos fazer crítica. Ele também não criou o espiritismo. Ele não falou em momento algum disso. Aliás, eu falo isso daqui, já recebi crítica por conta disso. Tenho certeza absoluta que se nós já tivéssemos entendido só as duas coisas que ele falou para a gente fazer, esquecer todo o resto e fazer as outras duas coisas, não teria espiritismo, catolicismo, igreja evangélica, ateu, não vai ter nada. Nós estávamos vivendo uma paz absoluta sem ninguém precisar sentar aqui e estudar a doutrina espírita. Sem ninguém ter que entender o que ele falou. Porque se nós tivéssemos entendido só aquelas duas coisinhas que ele falou,
Mas por que nós temos ainda? Porque nós nos dividimos, porque cada um ainda quer ter a razão absoluta em relação às coisas. E nós não precisamos ter razão absoluta. O entendimento é de cada um. O entendimento é meu, é da Cláudia, é da Ana, é seu, é da Márcia, que comentou agora há pouquinho. O entendimento é de cada um, gente. O amadurecimento moral em relação à filosofia e à ciência espírita, se me preenche, eu sempre disse isso. Se um dia a doutrina espírita não conseguir me explicar alguma coisa que falte, eu vou procurar em outro lugar. Por enquanto não aconteceu. Agora, e os outros irmãos das outras religiões ou não, também estão vivendo o crescimento moral e espiritual de cada um. Ah, mas na igreja evangélica, será que os espíritos estão lá? Sim. Paulo lá atrás, ele falou para nós, vocês estão cercados por uma nuvem de testemunha. Ele falou, você está cercado por uma nuvem de testemunha da sua religião? Olha, você só está cercado por uma nuvem de testemunha de quem acredita em Cristo? Não, ele não falou isso. Ele falou, estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Nós espíritas entendemos de que são espíritos, normalmente afins. Outros vão entender, nossa, são os anjos. Cada um vai ter a sua interpretação. Eu hoje prefiro a da doutrina espírita que explica com mais racionalidade muita coisa. Simples assim. Então, essa dúvida de que se tem espírito lá, por que nós temos, gente, nós estamos passando o horário, por que nós temos vários irmãos de outras religiões que foram internados e hoje ainda são tratados como loucos porque são médiuns? Se os espíritos não estivessem perto de outras denominações religiosas e outras, então os outros irmãos nossos não seríamos espíritos, eles não precisam ser espíritas, mas são espíritos, todos somos. Então, essa dúvida, gente, esquece, isso são coisas que nós criamos, inclusive, vou repetir, inclusive às vezes de forma equivocada, explicada em palestra ou em curso ou alguma coisa do tipo, como se a espiritualidade maior tivesse preocupada com a nossa crença. O que eles estão preocupados é com a nossa melhora moral. O que eles estão preocupados é que a gente acelere o passo da nossa evolução moral. Só isso. Bom, gente, vamos lá. A Vera está falando aqui, ó, como disse Madre Teresa, a melhor religião é aquela que te aproxima de Deus e te torna uma pessoa melhor. Perfeito. A Dura está falando, com outros nomes que eles possam aceitar, o dom da revelação é a forma de atuação. Acho que uma completa a outra. A Márcia está falando, se formos ver, eu acredito que a religião é o amor. A Vera está falando, eu fui criado na religião católica, mas gosto demais da doutrina espírita, me sinto muito bem, estamos juntos. O Carlos Abdala está falando, o doutor Inácio relata que no plano espiritual o que menos se vê é grupo espírita. Por uma razão simples, né, Carlos? Porque nós somos minoria, né? Nós somos pouquíssimos. Então, a Ana acho que até comentou agora há pouquinho, na verdade nós temos, não sei se foi a Ana que comentou, alguém aqui na página, nós temos espíritos socorristas em grande número de outras religiões, para receber esses espíritos de outras religiões. Porque vocês imaginem um susto, gente. Vamos imaginar que eu sou da religião que acredita que eu vou ficar dormindo e até o julgamento final. E aí, de repente, eu acordo do outro lado, vivo, mais vivo do que eu estava aqui. De duas, eu morro de novo, porque eu tomei um susto tão grande, porque hoje já está no juízo final, e eu estou olhando tudo do meu lado, é tudo a mesma coisa, então eu fiquei no inferno mesmo. Ou eu vou despirocar. Lembra que eu continuo o mesmo espírito, com a mesma consciência moral. Lembra que eu dei o exemplo aqui do meu pai, que veio dar a mensagem? Ele não veio na mensagem e falou assim, ó, nossa, bem que eu lembrei das minhas outras encarnações. Ele veio falar o quê? Não, olha, você tinha razão. Por quê? Por conta do tal do véu de esquecimento. Ele esqueceu das outras existências, dos outros desencarnes e outras reencarnações. Então qual é a notícia que ele vem dar? Nossa, é verdade mesmo, não morri. Então é simples. Então vocês imaginam isso para quem é extremamente crente no que foi passado para ele. O susto que deve ser do outro lado. Bom, eu já fico imaginando o susto que eu vou tomar na hora que eu chegar do lado dela e falar, nossa, Alexandre, bem feito, vai voltar tudo de novo. Vamos lá. A Giselene está falando uma coisa interessante e a gente vai para o estudo, gente, porque acho que a maior diferença está em que a doutrina tem como ser comprovada até mesmo cientificamente. A maioria das coisas, Giselene, essa é uma das coisas que me atrai. O Gervásio está falando que a religião é muito importante, porque um papel no mundo nos ajuda a viver bem.
Madá está por aí hoje, bem-vinda, Madá. O Edmilson está falando, claro que eles atuam em todos os lugares, respeitando a todos de acordo com o que eles acreditam. Perfeito, Edmilson, exatamente isso. Quem mais? A Sandra está falando, importante é fazer o bem por amor, país que necessita. A Simone está falando, aqui na minha cidade pequena as pessoas estão chançadas por serem espíritas, acho que sempre que é do diabo. Fica tranquila, Simone, tamo junto. A Márcia falou, exatamente, todas as minhas dúvidas se dissiparam essa semana. Que bom, Márcia. E essa história, viu, Simone, do preconceito, nossa, que bacana, nosso padre já prestou em centro espírita, que bacana. O padre Beto esteve com a gente nas mensagens de final de ano, né? Mandou uma mensagem pra gente, participou da nossa campanha do final do ano, e acho que o objetivo é esse. Se eu for convidado para fazer uma palestra dentro de uma igreja católica, embora excomungado pelo padre Chuvisco, iria com o maior prazer. Aliás, nós já tentamos isso várias vezes, a gente falar sobre alguns temas, como pastor, um padre e alguém da doutrina espírita. Ainda ninguém topou, principalmente quando a gente fala em suicídio, né, que os caras correm. Tomara que um dia eles entendam. Certo, gente, eu vou deixar para dar os outros avisos no final, porque nós passamos muito do horário hoje falando disso, embora nunca é perdido, né? Eu acho que sempre vale a pena a gente conversar, tá bom? Então, quem gosta de acompanhar, eu vi que a Beth está aí, mas outras pessoas gostam de acompanhar o livro, depois eu dou os recados finais. No final eu dou os avisos, tá? Para a gente não ficar cansativo demais. A Márcia está falando, esse padre é um trauma. Não é, Márcia, qualquer dia eu conto a história de novo para vocês aqui. Não é trauma, eu adorava o padre Chuvisco. Tanto que o apelido dele é padre Chuvisco, gente. Mas depois eu conto também o porquê que é padre Chuvisco. Mas eu sempre gostei muito, né? Como eu já disse para vocês, fui criado desde os meus 6 anos de idade dentro de um colégio de irmão lasalista católico. Então, quem está com o livro na mão aí, nós começamos. Hoje é a 3ª semana que nós estamos no subitem fatalidade da lei de liberdade. Tá? Hoje nós vamos tentar aquilo que eu falei para vocês, nós vamos tentar fazer 2 questões, 855 e 856, tá? Então quem está com o livro na mão, parte 3ª, capítulo 10, lei de liberdade, no subitem fatalidade, e nós vamos começar na questão 855. Quem tiver com o livro na mão, só dá um ok para se já conseguiu encontrar. Quem não conseguiu, eu sempre digo isso, gente, quem está entrando a primeira vez, caso não tenha o livro, toda quarta eu deixo publicado na página as questões que nós vamos estudar. Então, se quiser ir por lá, e outra, na internet também tem o PDF, tem em vários lugares que vocês conseguem baixar caso não tenha o livro físico, tá bom? Ó, a Beth já falou que está com o dela na mão. Não vou mexer muito nesse fio aqui hoje, porque pelo jeito era ele que estava dando problema. Vamos lá? Joseph também falou que tá bom. A Lourdes também acompanha que o livro tá aí. Maria Adélia, o povo tá todo mundo com o livro na mão. Que bom. Que joia. Vamos lá então, 855, gente. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência acabam tendo? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitais mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Quer ir parando por aí para a gente ir comentando? Eu acho que é bom porque essa resposta é grande. Né? Tá? Vamos lá? Se eu corri um perigo, escapei dele, serve como um alerta, porque aí vai ver a minha influência, eu vou parar, vou pensar o que aconteceu comigo, e aí vai ver se é forte essa influência desse espírito bom para mim, ou se eu não deixo ele me influenciar. Quer dizer, se eu vou para o lado bom, quer dizer, eu não vou mais fazer aquilo, eu corri o risco, né? Eu vi que eu escapei por pouco. Foi um alerta, assim, para mim, e para ver para que lado que eu vou pender ali. A pergunta é bem interessante, né? Com que fim nos faz a providência? Quer dizer, a providência divina, que tem um fim. Então, existe aquilo não aconteceu por acaso, né? De correr um perigo e nenhuma consequência séria eu acabei tendo.
É muito interessante a pergunta e a resposta é melhor ainda. Muitas vezes a gente pede isso. A gente estuda quando está na erraticidade e quando encarna a gente sabe dos nossos defeitos. E vivendo os mesmos defeitos, pedimos talvez até quando entramos em sono, quando a gente está se desprendido do corpo físico, está em companhia do mentor espiritual ou de um momento de lucidez, pede ajuda, olha, faz eu levar um susto para eu entender que eu tenho que mudar, né? Que eu tenho que parar de usar droga, que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que parar de dirigir embriagado, para eu dar valor, para eu prestar atenção, né? Às vezes ele fala aqui, um aviso que tu mesmo desejastes, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Muitas vezes nós pedimos e muitas vezes o nosso espírito guardião vem junto com a providência divina e dá um susto. Vamos dar uma chance para ele antes que aconteça algo que seja inevitável, né? Vamos dar uma chance para ele aí. E muitas vezes aí a gente vai ouvir dependendo da nossa vibração com esse espírito bom que está trabalhando junto com a gente. Depende muito da nossa vibração, da gente se livrar do baixo padrão vibratório que nos faz errar e com esse susto, né, para variar, que vai sendo amoronador, essa frase a gente consiga ter essa ligação maior com o espírito bom, né, e mudar. Cláudia, quer continuar naquela do que você estava comentando? Não, já. Isso daí, não, imagina. Gente, é o que a Ana falou. Primeiro nós vamos entender o que ele está perguntando, né? A pergunta dele de novo é assim, que a mesa sempre traz porque eu sempre gosto da gente fazer esse exercício, sempre trazer para o que nós perguntamos no dia a dia. Com que fim nos faz Deus correr perigos que nenhuma consequência acabam tendo? Por que eu me coloco numa situação de risco eminente, por exemplo, de desencarne e não acontece nada? Os exemplos que a Ana deu, eu saio para dirigir bêbado, daqui ali no rancho, e no meio do caminho desvio de um animal na estrada, e não acontece absolutamente nada. É essa a pergunta dele. Não, mas por que dá um susto tão grande nesse? Né? Por que eu corro esse risco, eu corro esse perigo e não acontece nada? Então para que serviu esse susto? Essa é a pergunta dele. Para que então você me deu esse baita susto se não aconteceu nada? Às vezes até um acidente mesmo, acontece um acidente e a pessoa sai ilesa, né? Então, é essa a pergunta. Então, por que então faz passar por essa situação tão de perigo assim e não acontece nada? Se não aconteceu nada, quer dizer assim, o que nós supomos, né? E normalmente nós fazemos isso. Quando não acontece nada, nós, por pura preguiça física e moral, o que nós fazemos normalmente? Cometemos o mesmo erro. Não deu nada mesmo. Não é assim que a gente fala quando é jovem, principalmente? Não deu nada, não deu nada. Então, toca o barco do jeito que estava. É essa a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Mas então, por que você deu esse susto aí? Por que ele passou por esse risco tão grande se não aconteceu nada? Ou se não ia acontecer nada? E a resposta, vocês vão ver que ela é longa, mas essa primeira parte, por isso que eu pedi para a Cláudia ir parando, porque ela é comprida e nós não podemos perder. Por isso que nós vamos tentar fazer só 2 questões hoje, por conta da importância. Bom, todas elas, nós falamos disso, né? Constitui um aviso que tu mesmo desejaste, olha o que ele fala depois, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob pensão do risco, quer dizer, eu acabei de... A Ana falou lá, acabei de desviar ou bati o carro, não aconteceu nada. Olhei dos lados, não tem um arranhão, o carro está destruído, deu perda total e não aconteceu nada. Ainda sobre a pensão do risco de correr, e olha a palavra que eles usam, cogitas. Isso todo mundo já passou. Isso todo mundo já passou. E nós podemos trazer para os exemplos até mais simples, né? Enche a cara no sábado ou no domingo, principalmente, porque na segunda-feira tem que trabalhar. Qual que é a primeira coisa que acorda? Fala o quê?
Nossa. Nunca mais eu vou beber na minha vida. Quem toma cerveja, quem bebe, sabe do que eu estou falando. A primeira coisa do outro dia da ressaca, pelo amor de Deus, eu nunca mais bebo. E isso para todas as coisas mais graves. Mas olha a palavra que eles usam para a gente. Cogitas, e olha a sequência. Mais ou menos seriamente de se melhorar, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Então eu corro esse risco, tomei o susto, às vezes por escolha minha, como eles dizem lá no comecinho, constitui um aviso que tu mesmo desejaste a fim de se melhorar. E como eu vou mudar? Eu vou cogitar mais ou menos de acordo com o quê? Quando que eu vou poder aproveitar essa situação da melhor forma? Conforme seja mais ou menos forte sobre mim a influência dos bons espíritos. O que eles estão dizendo aqui? Eu procurei isso porque eu precisava melhorar, passei pela situação, qual vai ser o aprendizado? O melhor possível diante da minha ligação, da minha sintonia. A Ana usou o espírito guardião, o espírito protetor, quem quiser, e eles usam aqui os espíritos bons. Conforme for a minha ligação, a minha sintonia com quem está querendo me ajudar a melhorar nesse aspecto. Desde que eu me ajude, né? Não, então, mas ó, eu já coloquei, é isso que eles estão respondendo. Constitui um aviso que eu provavelmente, às vezes, tenho, que eu queria, que eu desejava, a fim de me desviar do mal e fazer o bem. E o mais importante, grava quem está com o livro na mão e lembra dessa palavra, cogitas mais ou menos seriamente. Que é que nem eu estou falando, é que nem a coisa de acordar no outro dia de manhã e falar que eu não bebo mais, mas é até o próximo final de semana, porque aí já passou a dor de cabeça, já passou a ressaca, já passou a ânsia, já passou tudo, no outro sábado você não lembra da segunda-feira mais. Por isso que eles colocam, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares. Deus é tão bom que ele dá esses pequenos sustos, né? Esses lembretes pra gente, como a gente faz com o filho, talvez. Olha, a gente fala muitas vezes da criança com o dedo na tomada, você fala 20 vezes, olha o dedo na tomada, às vezes ela precisa levar aquele choque para entender que, não vou pôr mais o dedo na tomada, né? Então, o pai, ele faz isso com a gente, como pai mesmo, como a gente cuida de filho, o pai cuida da gente. Olha, vou ter que dar um susto, deixar, né, passar por um susto, para ver se ouve os bons espíritos que estão falando para ele há muito tempo para ele melhorar. Só que se você não melhorar o padrão vibratório e realmente entender o perigo que você está se colocando e continuar vivendo da mesma forma, não resolveu. E aí pode ser que realmente seja muito grave a próxima vez a ponto de não ter outra chance. Vamos lá para a segunda parte, Cláudia? Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixais que de novo tuas paixões se desencadeiem. Para aí. Para aí. Antes da Cláudia começar, eu só vou fazer um lembrete porque eu adoro essa justificativa, porque serve para a gente a vida inteira, para nós espíritos, e serve para a gente falar para todo mundo. Sobrevindo, ou seja, ele falou que vindo do espírito bom, se eu tiver essa ligação, ele vai querer que realmente eu entenda a lição. Mas, vindo de um mau espírito, e olha o que ele, espírito superior, fala para Kardec. Digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Então, ele deixa claro, isso é importante, eu só parei esse mau espírito para a gente não deixar passar, porque aqui já elimina a história do diabo, do demônio, de todas aquelas imagens folclóricas que nós trazemos das religiões, aproveitando o começo do nosso bate-papo. Então ele está falando, sobrevindo do mau espírito, e entre parênteses, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Então ele quis dizer assim, Kardec, Alexandre, Ana, vocês estão assistindo aí, esse espírito mal que está influenciando, ele ainda é mal porque ele ainda não aprendeu. Ainda o mal ainda prevalece nele, ainda ele está no degrauzinho de prova e expiação. Eu vou piorar a nossa quarta-feira.
Alexandre, ele ainda é igual você. Ele ainda é malzinho, ele ainda tem os pensamentos tão ruins quanto os seus. A gente só abre a porta para quem a gente quer, né? Tá? Então é isso que ele... Então o pessoal não quis deixar passar isso porque é isso. Sobrevindo o mau espírito, ou seja, nós falamos do bom que tentou ajudar, auxiliar, depende da sintonia, mas se vier de um mau espírito, digo o mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Aí a Cláudia vai justificar, vai explicar. Porque o mal muitas vezes está dentro de mim. Eu costumo usar esse mal para culpar, falo que é o espírito que está do meu lado. Ou como você falou aí, de a crença de outras religiões, tem muita gente que acredita em macumba. Então eu procuro perigo, aconteceu comigo, nossa, fizeram macumba para mim. A culpa não foi minha. Não fui eu que me deixei influenciar pelo mal que existe em mim, de ter procurado aquilo. Eu arrumo sempre uma desculpa, eu coloco a culpa em outro e na verdade a culpada sou eu, porque eu me deixei influenciar por aquela tendência. Quando o meu espírito manda, eu tenho que me policiar. Aí eu falo, nossa, olha, mãe, eu acho que alguém colocou olho gordo. A pessoa também fala isso, olha, colocaram o olho gordo em mim porque não adianta. Só que não vê, é ela que está se deixando levar por aquilo. Pelo mau pensamento, pelos maus atos. Tá, eu peguei meu carro, saí correndo, não aconteceu nada. Ou eu precisei dar uma freada, levei aquele susto. Aí no outro dia eu vou e faço de novo. Aí aconteceu alguma coisa, eu arrumo um culpado para aquilo. Mas sou eu que estou procurando, é meu lado mal que está se aflorando ali. Estou fazendo o que eu quero e acabou. É o padrão vibratório que a gente tá, né? Como a Cláudia falou, se eu tô nesse padrão vibratório, eu tô dando mais ouvido aos espíritos menos evoluídos ainda, que gostam das mesmas paixões que eu gosto, beber, correr, fumar, se drogar, e outras paixões, outras quedas morais também, né? Falar mal dos outros, enfim. Eu tô ligado a eles. E aí, de repente, os bons espíritos vêm e nos dão uma chance, um susto. E depende de mim qual vai ser a minha conexão. Se eu acordei para o que eu estou fazendo, ou se eu vou vibrar de novo com esse espírito ainda que não está evoluído, dizendo, não foi nada, não aconteceu nada. Então vamos continuar do jeito que eu estou, foi só um susto. Eu não fiz por mal, porque a gente sempre acha desculpa pra gente, como a Cláudia disse, aquilo está em mim. Então eu sempre acho desculpa, nossa, mas eu não fiz por mal, todo mundo bebe, não sou só eu bati o carro, mas todo mundo bebe, né? Todo mundo bebe e muitos matam outras pessoas. Sorte sua que você bebeu, só bateu o carro e não matou ninguém, né? Então, depende depois desse susto com quem eu vou me ligar. Se eu despertei e me enxerguei realmente que eu estou errado, eu vou me ligar aos espíritos bons e com certeza vou ter toda a força para mudar isso, né? Ou se simplesmente eu não vou dar bola para aquilo, porque a gente já diz no livro dos espíritos, a gente faz muito pouco esforço para mudar, e vou continuar tendo essas más inclinações, essas más tendências e não fazendo nada para mudar, até que aconteça uma desgraça, para mim ou para alguém maior, né? E aí é muito triste. Gente, nós falamos da ligação da sintonia do bom e depois agora ele fala mesmo, sobrevindo o mau espírito, deu aquela explicação que nós conversamos. Olha o que ele está falando para nós. Entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixa que de novo tuas paixões se desencadeiem. O que ele está falando aqui? Que o espírito mal, e ele justifica que o espírito ainda mal ainda existe nele, que esse espírito mal vai nos orientar, vai nos influenciar em que sentido? Pode fazer. Metou pau, como diria a molecada. É isso que ele está dizendo para nós. Que o bom quando normalmente nós nos colocamos nessa situação, nós sintonizamos com a espiritualidade, com os bons espíritos,
Esses vão aproveitar a oportunidade para minha melhora do risco. Quando eu cogito mais ou menos que eu posso melhorar, os bons espíritos aproveitam e me orientam. Quando acontece com o mau espírito, o que ele vem me falar no meu ouvido? Não deu nada, Alexandre. Não aconteceu nada, cara. Pode fazer que não dá nada, não. Você já viu que não deu nada. Essa é a diferença das duas citações que eles colocam para nós na pergunta de Kardec. Na primeira, ele fala que às vezes, quando eu tomo esse susto, eu cogito a mudança para o melhor, que eu dei o exemplo lá da ressaca, ou do susto do acidente do carro. Eu não vou mais dirigir bêbado, eu vou pôr o cinto de segurança, eu não vou, enfim, eu não vou mais beber, eu vou diminuir, enfim, todos aquilo que nós falamos na primeira. E na segunda, o que ele fala? Na segunda, esse mau espírito que ainda habita o mal nele, vai falar e vai me falar o quê? O que ele vai me dizer? Fica sossegado, que se você escapou desse, você viu que não vai dar nada. É isso que ele está falando na segunda parte. Sobrevindo o mal, entras a pensar que do mesmo modo escapará a outros perigos e deixa que de novo tuas paixões desencadeiem. Aí vai entrar no que a Cláudia falou, no que a Ana falou. Eu quero fazer isso, eu tenho prazer em fazer isso. Eu gosto de beber e sair para dirigir. Eu gosto de usar droga. Eu gosto de beber. Eu gosto de fazer isso. Ah, mas os espíritos influenciam? Nós sabemos que sim. O livro dos Espíritos, nós já estudamos isso, vai nos falar que nós somos influenciados por ele, a maioria das vezes por eles nos dirigem. Porque nós deixamos. Porque nós vamos fazendo o que falou lá de cima. Se eu sintonizo com o bom, esse vai me orientar para o lado bom. Se eu gosto do ruim, vou dar brecha para esse, vai fazer. Então, na segunda parte que ele fala para nós dos maus espíritos, o que ele está falando é assim, ó, o mau espírito vai chegar para você e falar assim, ó, não deu nada. Lembra da pergunta de Kardec? Por que nós estamos falando dessa segunda parte? Pergunta de Kardec é assim, ó, com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência acabam tendo? O bom, se nós sintonizarmos com o bom espírito, falou para nós que muitas vezes eu cogito a melhora, que aquele susto me faz tomar alguns cuidados para que aquilo não aconteça mais, porque aquilo me colocou em risco ou colocou em risco terceiros. Beleza. E na segunda, a mesma pergunta, nós estamos na mesma pergunta. E os espíritos estão falando o quê? Quando os maus espíritos, que ainda são mal, habitam ele, vão te falar o quê? Pode te colocar em risco de novo que não vai dar nada. É isso que ele está falando para nós. São as duas situações. A pergunta é a mesma. Ele está respondendo para nós agora, sobrevindo do mau espírito. Sobrevindo do mau espírito, ele vai me dar a sensação de que, olha, eu posso continuar fazendo isso daí. Eu posso continuar bebendo isso ainda, porque não aconteceu nada até agora. E a espiritualidade, esse mau espírito que ele cita no começo da frase, vai falar o que para você? Eu falei para você que não dava nada, pode ir. Fazendo o quê? Que eu me coloque em risco, porque não teve consequência. É isso que nós precisamos entender. Né? Mais alguma coisa? Cláudia, Ana? Vamos lá? Ainda tem mais nessa questão para quem está acompanhando aí, né? Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o homem a cair em si e a se emendar. A Lourdes colocou, para quem quiser, lógico que nós não vamos conseguir, gente, depois tem a questão 526 até 532 que fala dessa questão, principalmente da negligência e da punição, tá? Então vamos lá, Cláudia, quer comentar? Por meio de todos esses perigos que a gente corre, a gente toma ciência da nossa pequenez, da nossa fragilidade, do quão Deveria tomar, né? Deveria, mas a gente não toma vergonha na cara de jeito nenhum, né? De como a gente é fraco, né? Que existe... Deus é muito mais poderoso e somente quando a gente se vê diante do perigo, que dá aquele frio na barriga, é que você para e pensa como eu sou, enquanto não acontece nada, tá tudo bem. Eu sou o bom, né? É a mesma coisa. Eu vou falar, isso aconteceu comigo. A gente só dá valor à saúde quando a gente perde ela.
Enquanto eu estou bem, eu abuso. Aí a hora que eu fico doente, que eu me vejo no hospital, aí eu penso, nossa, eu daria tudo para estar na minha casa agora. Aí que a gente passa a dar valor às coisas. A mesma coisa aqui, eu abuso, eu faço tudo, eu acho que eu sou forte. Corri o perigo, Deus me alerta, ó, você é fraco. E seria como se fosse uma punição por uma falta que eu cometi. É um erro que eu fiz aquilo ali. E eu deixei, quer dizer, eu fui negligente, eu deixei de cumprir com o dever. Eu teria que ter ouvido o meu lado bom, digamos assim. E eu deixei me levar pelo meu lado mal, né? Eu vou usar esse termo. Eu me deixei influenciar pelo mal. Quando eu tenho livre-arbítrio, eu tenho as duas opções. Ou seguir o bem ou o mal. E eu fui fazer besteira e me coloquei no perigo. Eu acho muito bom essa parte. Deus vos lembra a vossa fraqueza, porque a gente se acha muitas vezes o cara, né? Posso tudo, tenho dinheiro, tenho carro, ou mesmo sem dinheiro, ou mesmo sem carro, eu posso tudo, tô na idade de poder tudo, né? Tudo eu posso, tenho que me divertir, tô na idade de me divertir, eu posso me divertir, eu devo. A gente só vive uma vez, mentira. Quem pensa assim é mentira. Você só tem uma oportunidade de viver bem o dia. O dia de hoje a gente nunca mais vai voltar. Então Deus mostra o quanto pequeno a gente é. A providência divina mostra pra gente, Deus mostra como a gente é fraco e frágil na nossa existência. Como a gente é pequeno. Nos achamos deuses que nada vai acontecer, né? E aí, se a gente analisa a natureza das coisas, dos perigos que a gente vem correndo, as consequências, né? Punição, ele fala assim, teria sido uma punição de uma falta cometida, ou seja, eu vou contra a lei divina. A gente está falando sobre leis divinas, então quando eu vou contra uma lei divina, é uma negligência, na verdade, né? Eu gosto mais da palavra negligente, estou sendo negligente de um dever e eu estou correndo risco, porque eu me acho, o cara me acha imortal e acho muitos com 20 e poucos anos, acho que pode tudo, que tem que aproveitar de qualquer maneira, de todas as maneiras, e acabam dando fim a uma vida que podia ser nessa existência, né? Claro que vai ter outras oportunidades, mas acaba às vezes de uma forma trágica, né? E aí Deus, através de tudo isso, através desse lembrete, dizendo, cara, você não é tudo isso não. Levou um susto aí, você viu que você levou um baita susto, né? Ele faz dessa forma, fazer com que o homem caia em si mesmo e se emendar, ou seja, se melhorar e prestar atenção que você é frágil, que você não é tudo isso que você pensa, né? Que existe uma lei maior e outra, não posso ser um perigo para a sociedade, né? Porque dependendo dos meus atos, eu sou um perigo para a sociedade também, posso fazer coisas que estraguem com a minha vida, como a vida dos outros. Então Deus vai lá e fala, vê se você toma rumo, toma juízo, que agora só aconteceu com você. Você perdeu um carro, você perdeu, sei lá, mas você não matou ninguém, você não fez nada ainda com teu irmão. Mas presta atenção, né? Nada mais doído do que uma consciência nos acusando, né? A Márcia está fazendo um comentário aqui, exatamente, a vida é efêmera demais. Nós todos falamos em mundo regenerado, contudo, provavelmente, todos nós não iremos vê-lo nessa roupagem corporal. Márcia, eu vou falar para você que provavelmente eu vou colocar com certeza, né? Acho que não vai rolar. Esse final lembra de novo, né? Aquilo que eu sempre falo. Ele continua na mesma... É a mesma resposta, pois nós dividimos ela em 3 para facilitar o entendimento, mas a pergunta é a mesma e a resposta é a mesma. A Gislene, eu vou aproveitar o comentário dela, Deus puxando nossa orelha para que possamos mudar as atitudes em favor de uma vida melhor. Perfeito, Gislene. Então, na verdade, ele vai fazer como se fosse um fechamento daquelas duas, ele fala dos espíritos bons
fala do mal, que a gente conversou bastante. E aí a Ana já falou muito disso, né? Ó, Deus vos lembra a vossa fraqueza e fragilidade na vossa existência. Muito disso. Ó, tomou o susto. Você viu que você não é, nessa existência aí, não é o Superman, que não vai rolar. De que é bom você se cuidar, porque o seu corpo físico, como a Márcia falou, vai acabar rapidinho se não cuidar. E nós vamos falar um pouquinho dele mais para baixo. Esse é o primeiro ponto que ele comenta. Mas eu gosto muito do final. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências seriam a punição de uma falta cometida, ou o que a Ana falou muito, da negligência no cumprimento de um dever. Eu negligenciei, a Ana falou bastante disso. Era para eu ter me cuidado, eu não me cuidei. Era para eu não ter bebido e não ter dirigido, e eu bebi e fui dirigir. Eu não usei o cinto de segurança. Enfim, todos aqueles exemplos que a gente comenta todas as vezes, né? A Beth está fazendo um comentário que cabe, ó. Nisso é como se fala da porta larga e da porta estreita. A porta larga é mais fácil, a porta estreita é mais difícil. Com certeza, Beth. Mas eu falo, e aqui, gente, de novo, que a gente fala toda vez que cai essa. Espírita ficou com medo e receio de falar quando tem essas questões dentro dos espíritos ou do evangelho e tal, as pessoas gostam de pular essa parte, trocar a frase, trocar a palavra para não ficar muito pesado. Verifiqueis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição, está escrito aqui, de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. E essa punição, gente, de novo, o que nós falamos em relação à punição, quando os espíritos nos falam de punição, quando nós conversamos sobre punição, sempre nós precisamos entender que não é castigo, que essa punição não é castigo divino, não é castigo da espiritualidade, nada. Essa punição é, de novo, a nossa consciência nos cobrando uma falta cometida ou um fato negligenciado, ou uma coisa que eu sabia que era para fazer e não fiz. Eu sabia que eu deveria ter me cuidado mais em relação a isso e não estou me cuidando. E isso gera consequências, simples assim. Então, quando o espírita fala assim, nossa, mas não pode falar em punição, Deus não pune. Ninguém está falando que Deus pune. Os espíritos colocaram aqui, Deus pune. Não, depois eles vão falar embaixo, outra coisa que não tem nada a ver com punição. Deus, por essa forma, exorta o homem, mostra para o homem, deixa claro para o homem a cair em si e a se emendar. Eu gosto desse se emendar que minha avó que falava. Se emenda, moleque. Hoje em dia não pode mais falar isso para os filhos que nós vamos presos. Deus, por essa forma, exorta o homem a cair em si e a se emendar. Usando o quê? O que a Ana falou bastante, a Cláudia lá no comecinho. Ó. Deus os lembra a vossa fraqueza e fragilidade. Quando eu percebo isso e consigo entender essa distância que tem, e ele fala que ele exorta o homem a cair em si e a se emendar, dessa forma, através do risco que ele correu lá em cima, do perigo que ele correu, é essa a pergunta de Kardec. É nesse sentido. Então eu sempre gosto da gente falar dessa história de punição, porque senão tem muito espírita que fala assim, ó, não, mas no espiritismo não pode falar esse negócio de punição. Não tem punição. Tem sim. Se a nossa consciência nos cobra, tem punição sim. Tem consequências das escolhas que eu faço. Eu tenho que responder, não é? Nós achamos lindo isso na doutrina espírita? Eu tenho que responder pelos atos inconsequentes que eu cometi, dos riscos que eu me coloco. E nós já demos inúmeros exemplos. Nós demos esse que é o mais comum, do bebê sair para dirigir, mas são inúmeros. Faço sexo no casamento sem preservativo, coloco em risco a minha saúde ou não? Não vou nem falar em gravidez. Nós temos todas as informações possíveis e imagináveis dos riscos que eu corro hoje em dia. Quando eu não uso camisinha, o que eu faço? Eu me coloco, eu corro esse perigo que está lá em cima na pergunta ou não? Sim, que sim. Óbvio que sim. Punição divina se eu pegar uma doença? Ou irresponsabilidade e negligência minha?
no cumprimento de um dever que eu já tenho condição total de entender que não é para cometer esse tipo de atitude. A Gislene está fazendo, entenda a punição com a possibilidade de buscar a evolução e não castigo. Perfeito, Gislene. E a punição, gente, que ele fala aqui, é a minha, o meu entendimento de que aquilo está equivocado. Lembra que nós estamos falando ainda da pergunta 855. A pergunta, eles estão respondendo ainda a mesma coisa. Com que fim nos faz a providência correr risco que nenhuma consequência acabam tendo? O que ele está perguntando é assim, por que então eu... Sabendo de tudo isso, eu não uso camisinha para fazer sexo. Ou a mulher não exige que o parceiro use camisinha para fazer sexo. Porque não vai dar nada. Não foi aqui o espírito mal falou que não pode continuar fazendo, que não vai ter problema? Quando o espírito bom fala assim, vai fazer exame e não deu nada. Além de não deu nada, você não engravidou a menina, e a menina não ficou grávida. Beleza? Beleza. Se aproveitou essa chance e não vai mais cometer o mesmo erro? Ou você vai continuar cogitando mais ou menos seriamente não fazer mais isso? Se você cogitar mais seriamente, você ouviu o bom espírito. Se você, como não deu nada dessa vez, continuar cometendo essa negligência e essa falta, eu estou ouvindo o meu mau espírito. Simples assim, gostemos ou não. É essa a resposta dos espíritos. Não precisamos levar para nada tão trágico que nem o acidente de carro. Mas esse é um exemplo super simples. Esse é um exemplo super simples. Não deu nada, eu não preciso me preocupar. Quem que eu estou ouvindo? O primeiro grupo ou o segundo grupo? Qual das duas experiências? Qual das duas situações eu estou vivendo? Ouvindo o bom espírito e estou me cogitando realmente me precaver, me preocupar para não cometer esse equívoco, ou estou ouvindo, sobrevindo do mau espírito que fala para mim, não deu nada dessa vez, não vai dar em nenhuma outra, pode tocar o barco desse jeito, não tem problema. Simples assim. E aí tem gente que não gosta. Nossa, mas a punição, qual é a punição? Uma doença, uma gravidez indesejada. Deus puniu? Não, cara pálida. Não, claro que não. Cometi uma falta, fui negligente, respondo por essa consequência, por essa escolha. O Edmilson está falando, é aprendizado e não punição. Exatamente, Edmilson. Agora, de novo, alguém falou, a Ana acho que comentou lá no comecinho, e depois alguém falou de novo, acho que o Herbert comentou, pelo amor ou pela dor. É a primeira opção. E a segunda opção que nós lemos no começo da questão. Eu tomei o susto, me coloquei em risco. Isso fez com que eu não cometa mais esse equívoco, porque realmente eu entendi que eu não devo mais me colocar nesse tipo de perigo? Show. Não, vi que não deu nada, continuo fazendo, estou fazendo o quê? Me colocando na situação do segundo. Nossa, que exagero! Não tem nada de exagero. São os espíritos que responderam. Que quando eu entendo, cogito, são tão bonzinhos que eles falam, quando eu cogito mais ou menos seriamente, seguir o melhor caminho, eu estou me ligando à influência dos bons espíritos. Quando eu não cometo e faço como quem não está nem aí com a coisa, porque não deu nada a primeira vez, eu estou seguindo o conselho do mau espírito. Pronto. Resolvidíssima a questão. Gostando ou não, sou responsável pela minha escolha. Responsável pela escolha que eu fiz. Então, a punição que ele nos diz aqui é essa. Você entendeu agora? Da pior forma, qual? Pela escolha equivocada. Pela falta cometida ou pela negligência no cumprimento de um dever. Simples assim. A Simone está perguntando, essa punição pode ser para um parente meu para que eu possa sofrer? Não, Simone. O erro cometido, eu preciso passar por ele e reparar. O que respinga nos outros, lógico, né? Você pode falar assim, o assassino, ele destrói uma família inteira. Claro. Mas quem vai responder pelo erro é quem cometeu. Quem vai ter que
sofrer essa punição que eles estão falando aqui, de uma falta cometida ou negligência, por essa forma exorta o homem a cair e se emendar, na verdade aqui, lembrando que ele exorta, ele tenta fazer com que o homem caia em si e se emende, através, mostrando que teve o equívoco. Mas eu posso simplesmente não querer. Então, que uma atitude equivocada dessa pode respingar, e normalmente respinga em várias outras pessoas, principalmente nos familiares, ou nas pessoas que a gente gosta, óbvio que sim. Cometo um equívoco desse, eu atinjo várias pessoas, mas quem vai sofrer a punição direta em relação a essa reparação, o aprendizado, como Edmilson falou e muitas outras pessoas comentaram, é quem passou por essa situação, é quem transgrediu essa lei, quem fez a falta, quem cometeu a negligência em relação ao cumprimento do dever. Simples assim. Senão nós vamos voltar naquela história de que algumas igrejas acreditam que eu tenho que responder pela 7ª geração que meu tataravô fez lá atrás. Nem conhecia esse velho, só faltava ter que pagar o pecado dele também. Já chega os meus, né? Já chega as coisas que eu preciso acertar a minha, só faltava ter que acertar dos outros. Vamos lá? A Valéria só está fazendo uma pergunta. Quando acontece um acidente com vítimas fatais de um transporte onde o motorista estava embriagado, todos tinham que ter sido alertados? Não, Valéria, aí nós vamos cair naquela questão que nós falamos semana passada e retrasada. A Ana até brincou a semana passada, que é o exemplo que eu uso de unir o útil ao desagradável, né? O cara que está dentro de um ônibus, acho que vai de encontro com o que a Simone perguntou. Quem está dentro do ônibus não pode ser responsabilizado pela negligência do motorista, por exemplo, né? Ou dentro de um carro, né? Eu estou dentro de um carro com a minha família, eu sou negligente, bebo e saio para dirigir. A minha filha que está na cadeirinha com 2 anos de idade, que não tem a menor opção de escolha, ela não pode ser punida nesse aspecto, como a Simone perguntou, por um ato que eu cometi. No caso do ônibus, a mesma coisa, ela não tem como ser alertada, né? Às vezes o que nós vamos ver, talvez a sua pergunta, é em relação àquele, por exemplo, aqueles acidentes, né? Nossa, eu ia subir no avião, desisti. Outro dia tem um documentário muito bacana, o momento exato das Torres Gêmeas. São vários relatos de muitas pessoas que estavam indo, perdeu hora, o outro perdeu o trem, o outro desamarrou o sapato, vai e não estava naquele momento. Então a espiritualidade pode agir dessa maneira, aquilo que nós falamos a semana passada, a hora da morte não escapa, aquela está programadinha, bonitinha. Essa na hora de ir não vai ser no acidente de 11 de setembro, vai ser atropelado em Pederneiras por um jegue, que nem foi o avião hoje com as vacinas, não sei se vocês viram, né? Hoje foi descer um avião, bateu num jegue com as vacinas. Nós estamos bem no país, nós estamos super bem. Então é a mesma coisa, né? De repente o cara não caiu lá na Torre Gêmeas e vai ser atropelado por um jegue com o avião da vacina. Certo? Dá para fazer a última. Vamos. 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Deixa eu só aproveitar, antes da gente ir para essa 856, que eu vi que tem vários comentários aqui ainda do final da 855. A Márcia está falando: eita, Alexandre, achei que tinha de pagar os pecados de Adão e Eva, você acabou com o meu débito eterno. Márcia, já pensou se a gente tivesse que pagar o da Adão e Eva? Se fosse só o da Adão e Eva, eu estava tranquilo, comer uma maçãzinha, gente. Agora, se tivesse que pagar o dos meus bisavô, estava enrolado. O Edmilson está falando: Deus nos deu livre-arbítrio e somos resultados das nossas escolhas. Perfeito, Edmilson. A Gilmar está fazendo a mesma coisa. Eu já tenho tanto a resgatar. Já pensou se eu tivesse que resgatar o débito da minha família? Deus jamais faria isso. Exatamente, gente. Eu não posso. Os meus débitos, nós estamos em prova e expiação. Imagina ainda o que nós temos para acertar. Se eu tivesse que acertar o dos outros, então. Vamos lá, Cláudia. Aqui nessa questão ele perguntou, a gente já até estudou um pouco dela, não me lembro. A gente comentou semana passada. A gente comentou, acho que foi semana passada. Sobre o gênero de morte, né? Isso, o espírito ele tem consciência. Porque ou foi escolha dele, né? Ou, digamos assim, foi imposto por causa de falta que ele teve em outras vidas. Mas ele sabe que ele escolheu morrer dessa ou daquela forma, mas ele tem como sustentar as lutas, só que a hora que chegar o momento ele vai. Por quê? Deus vai permitir que ele tenha essa força, quer dizer, o livre arbítrio.
Ó, muita gente Pra que falando, ele gente, não deixa caia eu só naquilo. aproveitar o comentário da Cláudia para não perder, para não esquecer. Muita gente comentando, várias vezes nós já falamos isso, e a Cláudia falou de novo. Lembra que o último item, o último subitem que nós estudamos há 4 semanas, terminamos há 4 semanas atrás, é livre-arbítrio. Lembra que nós comentamos? Nós acabamos o livre-arbítrio, que está dentro da lei de liberdade, e começamos fatalidade. Então, olha como é relacionado, né? Nas duas questões, várias pessoas e nós já falamos várias vezes no tal do livre-arbítrio. Pode continuar, Cláudia. Desculpa, só para não Isso perder daí é que o meu espírito tem consciência do gênero, mas eu sou sustentado por Deus para sucumbir, para não permitir que o mal tome conta de mim. Eu volto naquela lá, eu posso ou não sustentar essa força dentro de mim. Mas quando chegar a hora, fatalmente eu vou, não adianta. Como disse o Peru, morri de véspera, né? A minha hora... Lembra que isso, acho que nem o Peru. A gente discutiu muito isso ano passado, e talvez fique uma dúvida muito grande, é que esse fatalidade nós vamos tocar várias vezes nesse assunto, então a gente não precisa hoje ficar muito em cima dele. Mas muita gente ficou em dúvida e gerou muita dúvida em relação, mas o momento da morte eu não posso adiar? Né? E aí muita gente ainda usou o livre-arbítrio, mas se eu mudar os meus hábitos, eu ganho, a Ana Pagana comentou, semana retrasada, mas eu ganho moratória, acho que foi a primeira pergunta, quando eu ganho moratória, o momento da morte é fatal. É isso que os espíritos nos respondem desde a primeira fatalidade, da primeira questão do subitem fatalidade. Fatalidade, como vos entendem, somente o momento da morte. Então, o dia, a hora, o minuto e o segundo que nós vamos morrer, passa a régua e vai rolar. Quando é? Não sei. Então, isso nós precisamos entender. A moratória que eu tenho em relação a isso daqui, eu vou melhorando e antecipando, mas o momento da minha morte, esse já era. Ana. Ele fala aqui na pergunta, né? Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe-se que o gênero de vida que escolheu. Ou seja, eu desencarno, vou para a erraticidade e lá eu encontro com todos os meus defeitos físicos, meus vícios. Dentro dessa possibilidade aí eu vou estudar, vou entender que eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Aí eu aprendo, eu tenho que passar para fazer a prova, né? Lá eu aprendi. Eu aprendi. Então eu sei que eu não posso fumar porque eu já tive problema de pulmão. Eu sei que eu não posso beber porque eu tive problema de fígado. Eu tive problema de câncer de garganta pelo cigarro. Ou eu tive problema moral por falar muito da vida dos outros. Enfim, eu tive várias coisas que vêm no meu perispírito ainda gravado. E aí eu venho... numa situação em que eu venha ser colocado à prova, vão me oferecer cigarro, vão me oferecer droga, para eu falar não, para ver se eu realmente aprendi na erraticidade, como a gente tem. Quando a gente está lá, a gente acha que pode tudo, pode mandar todo tipo de prova que eu estou aceitando, e quando a gente chega aqui, aí não é bem assim, né? Não funciona dessa maneira, e aí eu escorrego de novo e vou experimentar e vou fazer os mesmos erros que eu estava acostumado a fazer. Por isso que ele fala, sabe-se que o gênero da vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Porque se você não mudar, você vai continuar desencarnando pelas mesmas coisas que você desencarnou da outra vez. Ô, gente, só confirma para mim, a imagem parece que deu uma piorada, mas o som vocês estão ouvindo direitinho? Porque nós estamos terminando, porque para mim aqui a imagem deu uma craquelada, mas o som está chegando para vocês normal? Beleza? Só me dá um ok, só para a gente continuar, para encerrar com essa questão. Mas aqui para mim deu uma tremidona, para a sua também? Não reparei não. Não, então é o meu celular mesmo, eu acho. Tá. Não, então é o meu aqui. Então, beleza, gente. A Gislene está ouvindo bem, o som ok, mas a imagem deu essa tremida, né? Tem gente que está falando, a Ana falou que o dela não. O Antônio, Antônio, bem-vindo, normal. Bom, beleza. Tá ótimo. Então, eu acho que é o meu mesmo. Agora parece que voltou ao normal até o meu.
Aí ele fala, né? Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-la, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Se Deus o permitir e ele fizer por merecer, né? Ele conseguir sair dessa vibração e combater o bom combate, combater os próprios defeitos, conseguir passar por todas essas provas, né? De seus vícios. Gente, então só para encerrar, eu acho que a Cláudia e a Ana falaram. O que é importante? Aquilo que eu falei para vocês, lembrando o gênero da morte, né? Então, sabe o espírito antecipadamente o gênero que será a sua morte? É que a Cláudia falou, nós conversamos já bastante disso semana passada e retrasada. O que é esse gênero da morte? Importante a gente entender. O que seria esse gênero da morte? Então, se eu vou morrer de acidente, se eu vou morrer de uma doença, se eu vou morrer assassinado, esse é o gênero da morte. Tá? Então, a gente até discutiu isso, mas então quer dizer que eu vou morrer de câncer? Não, mas provavelmente o gênero de morte que você escolheu, ou que a programação reencarnatória dizia, e ainda eu dei o exemplo do meu pai, com as 2 doenças e não sei o que, com a efusão pulmonar, quer dizer, sabia que era esse provavelmente o gênero de morte que sofreria. Né? Então é importante a gente entender o que é esse gênero de morte. E a pergunta de Kardec, de novo, né, ele já tinha feito lá no começo, ele repete. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? E os espíritos falam o seguinte, ó, que é fantástico, para variar, bom, todas, né? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Ou seja, o gênero de vida que eu escolhi viver vai determinar que eu vou me colocar em risco para mais determinadas coisas. Por exemplo, o meu gênero de escolha de vida é de passar por uma doença, por um processo de hospital, de internação, porque, como a Ana falou, lá em cima eu acho que dá conta de tudo. Então, na hora que eu chego lá em cima, eu me programo para isso. Ó, eu quero passar 5 anos na cama, dando trabalho para todo mundo. Estou brincando. Eu quero passar 5 anos na cama, porque eu vou sofrer muito com isso e vou entender e vou dar valor a algumas coisas. Então, o estilo, a minha escolha de gênero de vida vai me encaminhando para isso. E a resposta dos espíritos no final, ó, sabe igualmente quais as lutas que terá que sustentar para evitá-lo, e que Deus, se o permitir, não sucumbirá. Aí vai muito no que a Ana falou, não tem nem muito o que falar, que é exatamente isso, quer dizer, ó, sabe igualmente qual a luta que vai ter que sustentar. Eu sei, gente, nós temos, a gente sempre fala isso, nós temos os indicativos, as percepções de quais são as maiores dificuldades que nós temos que superar, inclusive físicas, inclusive de saúde, inclusive de hábitos. Deixa eu só responder, a Gisele está perguntando assim, até mesmo quando isso é genético? Até mesmo quando isso é genético. Às vezes, a maioria das vezes é colocado aquele espírito para aqueles pais com aquela genética, para que ele possa passar por a prova o que ele tentou, o que ele tem que aprender. De novo, Gislene, nós temos que lembrar que se existe um planejamento reencarnatório, da mesma maneira que nós vamos falar em relação àquilo, senão nós vamos falar que um espírito, por que ele nasce parecido com o pai e com a mãe, geneticamente? Ele precisava passar por aquela situação? Não, a espiritualidade vai unir espíritos afins que possam promover essa situação. Você não vai, porque senão eu estaria derrogando uma lei divina, por exemplo, uma doença geneticamente que só poderia ser transmitida geneticamente e na família não existe nenhum caso. E surge um filho que tem uma doença que só existe cientificamente comprovado através da genética. E ele tem. Eu estou derrogando uma lei divina. Então o que faz a espiritualidade? Se eu tenho esse mecanismo, gente, nós estamos falando de providência divina. Nós estamos falando de espiritualidade superior. O que eu faço? Eu vou pegar o espírito da Ana Lúcia, que vai encarnar como Ana Lúcia, com o José, que vai encarnar com o José, que vão ter essas características para que eu tenha um filho que vá passar por essa situação. Então nós temos que lembrar que esse planejamento todo, ele é muito... Por isso que eu falo, gente, nós temos que entender, quando eu falo disso, eu fico encantado e desesperado. Dá para ter noção do trabalho que nós damos para estar encarnado? Só nisso, dessa pergunta da Gislene, dá para ter uma ideia o trabalho que tem a espiritualidade para colocar a gente aqui no planeta.
encarnado. Olha o trampo que dá para organizar tudo isso, que o vô, a bisavô, a avó, o irmão, o que precisa do rim daqui, está aqui, só tem transplantado desse daqui. Tudo isso é minuciosamente programado para eu não derrogar nenhuma lei. Porque a pergunta que você fez é fantástica, Gisele, todo mundo faz. Ué, se eu tenho só uma doença genética que é transmitida e não tem ninguém na família que possa ter transmitido isso, ué, de onde veio? Aí nós vamos ter que acreditar no tal do castigo divino ou no tal do milagre, as coisas que não encaixam. Então o que faz a espiritualidade? Eu tenho todo esse trabalho de organizar tudo isso para que tudo seja dentro da lei. Tantas doenças como distrofia muscular, esclerose múltipla e várias outras que dependem da genética não só da mãe e do pai, mas como da avó, do vô, do bisavó e do bisavô. Então é todo um estudo feito para que aquele espírito chegue ali na condição de poder desenvolver aquela doença genética de que ele necessita. É muito trabalho. Então, nós damos trabalho demais, gente. Tem gente que fala em se suicidar. Olha, eu falando besteira já. Vou ler do Antônio para a gente começar e dar o recado final. Só um detalhe, temos um cenário, o agora, mas para a nossa evolução podemos adaptar e mudar. Basta mudar as nossas atitudes, pensamentos e comportamentos para o poder de uma evolução, querer e poder. Seja qual for o seu problema, acredito que isso seja merecimento aliado à fé em Deus. A Gisele está falando, entendi gratidão, como somos amados e planejados. Demais, né, Gisele? Eu falo isso sempre quando toca nesse assunto, obrigado pela pergunta. Porque nós realmente não temos, nós entramos no automático tão grande, às vezes nós achamos que Deus deve tanto para a gente, que a gente esquece disso. Olha o trabalho que tem para que tudo seja dentro da lei divina, né? Da lei natural. Porque senão realmente nós estaríamos jogados ao acaso. Se nós não acreditássemos nisso, se isso não fizesse sentido, se isso não fosse lógico e racional, nós estaríamos realmente ao acaso. Tem uma família lá que não tem nenhum tipo de problema aqui. E tem uma filha que tem um problema genético e não tem ninguém na família. Eu pesquisei até a 8ª geração para trás e não tem. Mas então, aí sim nós temos que acreditar na casualidade, enfim, não podemos acreditar nisso. Então, isso a doutrina espírita nos explica de uma forma linda, completamente diferente de outras crenças. Qualquer outra vai falar para mim que Deus quis, e esse Deus quis para mim eu não engulo. Porque ninguém vai me convencer que Deus quis, por vontade dele, porque ele simplesmente quis, tirar um filho dos braços de uma mãe. Não consigo admitir isso. A doutrina espírita me mostra isso de uma forma muito mais clara e plausível, racional, por um amor do Pai. Agora, se eu acreditar nisso como casualidade, para mim, simplesmente não funciona. E o Antônio vem dizer uma coisa muito... que nos dá muito ânimo, né? A gente tem o agora, a gente pode muito agora mudar. Toda oração que eu faço, dizendo que todo novo dia é um novo nascimento, uma nova oportunidade, e não é da boca para fora. É assim que a gente tem que ver o dia que nasce. Eu posso mudar, eu tenho chance de mudar. Se eu não tivesse chance de mudar, eu não estaria aqui. Se eu fosse um caso perdido, Deus não colocaria a gente aqui para evoluir. Ninguém é caso perdido, né? Mas ele é assim mesmo, vai mudar nunca. Gente, a gente não pode pensar isso das pessoas, né? A gente tem que acreditar que a mudança existe. Quanto nós mudamos? Às vezes até de gosto, na forma de comer, não comia uma coisa, hoje come, não pensava de uma maneira. Graças a Deus a gente evolui, a gente muda, né? Senão o que seria? Para que seria mais uma vida? O Carlos está comentando aqui se nessa situação encaixa esporte radical. Eu acho que ele está perguntando em relação a fazer perigo. Isso. A perigo. Carlos, uma vez uma dirigente centro espírita falou que quem faz isso e sofre um acidente é suicida. E foi um dos motivos de eu ter saído do centro, porque não consigo imaginar uma bobagem desse tamanho alguém falando. Por quê? Porque eu estou simplesmente estou correndo teoricamente um risco programado. Ninguém entra num carro de Fórmula 1, o Senna não entrou num carro de Fórmula 1 para morrer de acidente de carro.
O carro de Fórmula 1 é muito mais protegido, com muito mais segurança do que o meu, que eu saio todo dia para trabalhar. Se eu for lembrar da minha mãe, ela vai falar assim, quando morre alguém congelado nos Alpes, porque foi fazer uma escalada e morre congelado, ela falava assim, bem feito, o que ele foi fazer lá em cima? Escolha e não suicídio. Então eu estou me colocando em mais risco, em mais perigo, mas teoricamente é diferente de eu me colocar em risco negligenciado. Todos esses esportes radicais, teoricamente eu estou cercado, ou deveria estar cercado, de precauções, de cuidados, para que não aconteça o acidente. É completamente diferente se você falar assim, eu vou entrar no mar de peito aberto, tem a linha lá que tem a bandeirinha que não é para entrar dali para frente, e eu vou 30 metros para frente. Estou me colocando em perigo negligenciado. Nos outros casos, não. Mas e aquele lá que vai lá em pipeline, na onda de 12 metros de altura, 25 metros de altura e morreu? Calculado. Está se colocando em risco? Correndo risco? Sim. Mas não está indo supondo de que ele vai sofrer um acidente de carro, vai estourar a barra de direção do carro de Fórmula 1, de uma das melhores equipes do mundo, e bater no canto da cabeça dele e o cara morrer. Então, cuidado. É que essa pessoa fala tanta bobagem que isso é só mais uma, né? Então, nós não podemos imaginar que isso possa ser levado para um suicídio, porque eu tenho todos os cuidados e eu me cerco de precauções, porque senão não seria permitido se correr de Fórmula 1, né? E assim por diante. Vamos lá? Deixa eu só ver aqui, tem mais uma aqui. Desculpa passar um pouquinho hoje, mas a Valéria fez um comentário aqui. O desencarne da minha filha se deu pelo exame de vísceras. Febre mediterrânea familiar, doença como a febre amarela, lá na Judéia, Israel. E perguntaram se nós tínhamos ido para lá. E ficou por isso mesmo, e não somos judeus. Valéria, mas provavelmente isso adquiriu, não sei o caso, depois você pode até entrar e a gente conversar, mas isso, se vocês não foram para lá, isso é transmitido, provavelmente teve contato com alguém que possa ter ido para lá ou que tinha esse tipo de sintoma, né? De outra forma não teria, né? Se ela só acontece nessa região e ela é transmitida só lá, e vocês não foram para lá, provavelmente, ou com certeza, isso foi decorrência de algum tipo de contato com alguma situação semelhante. Gente, nós conseguimos fazer as duas hoje, tem 3 minutos, passamos 10 minutos, mas eu vou dar os avisos rápidos para a gente. Obrigado, Carlos, espero que eu tenha conseguido responder. É que essa pergunta já teve muito tempo atrás. O Edmilson está falando, antes eu pensava assim, nesses esportes radicais, mas ninguém pratica isso na intenção de se matar. Edmilson, eu vou mais além, essa é uma discussão que eu já tive, porque eu fui da área do esporte, e não, é o que eu estou falando, o carro de Fórmula 1, ele está muito mais preparado, protegido, com muito menos risco do que o meu, que eu ando todo santo dia. Então não consigo, mas ele anda a 300 por hora. Ele anda a 300 por hora porque o carro foi projetado para andar a 350, né? Então não consigo imaginar ou colocar isso numa linha de suicídio. Gente, então, obrigado de novo, muita gente nova, obrigado pela participação. Eu vou dar os avisos. Então, lembrando, quem está na página, eu sempre peço, gente, de verdade, hoje nós recebemos o leite do Leite Lete, que já foi encaminhado para o asilo, 190 litros a cada 15 dias, hoje chegou, está na nossa página, e eu peço realmente para as pessoas compartilharem com amigos, com grupos. Eu sempre digo que é para, além de valorizar a empresa, que no momento tão complicado que passa o país e o mundo, continua ajudando e colaborando com a gente, que também de repente surjam, né, outras pessoas que tenham a vontade desse tipo de ação, que é sempre muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos encerrando o mês de fevereiro, a campanha da Cesta Básica. Ainda não estamos precisando de mais da conta, nós não conseguimos todas ainda, nós vamos esperar ainda essa semana, talvez no começo da semana que vem, para a gente tentar, porque tem pagamento aí sexta-feira, sempre alguém acaba ajudando, então nós vamos esperar o começo da semana que vem para a gente tentar fechar, tá? Ainda faltam algumas, a gente sabia, né, pelo começo de fevereiro que ia ser difícil, tá? Mas ainda nós estamos precisando muito da doação, porque nós temos
aproximadamente 7, mais umas 14. Nós estamos distribuindo 22, né? Então nós precisamos aí mais pelo menos umas 7 cestas para a gente conseguir atender esses 22 que nós estamos entregando, tá? Então ainda nós estamos precisando muito. Como nós vamos esperar isso no comecinho aí do mês, dia 5 tem pagamento, quem puder ajudar, nós agradecemos para a gente tentar pelo menos essas 22, senão nós vamos entregar essas para os mais necessitados, aí nós fazemos tentamos dar uma enxugada usando o critério do mais desesperado, tá? Amanhã, 7 horas da manhã, o Edmilson já colocou aí, obrigado Edmilson. Amanhã nós temos 7 horas da manhã o Evangelho no Lar, das 7 às 7h30, muita gente participando, nós estamos muito felizes com esse projeto do Evangelho no Lar, então fica o convite, amanhã às 7, aqui pelo Face e pelo YouTube, tem gente que prefere YouTube, fica lá. O estudo, lembrando, terminando aqui, daqui uma meia hora, 1 hora no máximo, também está disponível no YouTube. A gente sempre pede para quem puder, mesmo que assistiu, entrar lá, curtir o vídeo e compartilhar, enviar esse vídeo para as outras pessoas, para a gente poder manter a possibilidade das transmissões ao vivo, tá? Então, é bacana, quem puder fazer isso, nós agradecemos, tá joia? E às 7h30 da noite, amanhã também, nós temos aquele bate-papo de toda quinta e amanhã é muito especial, é com o Geraldinho, falei para vocês na semana passada, o Geraldinho conviveu muitos anos com o Chico, na verdade o bate-papo é sobre o Chico, sobre o convívio dele, ele tem um documentário muito bacana, ele, o Bacelli, o Saulo e o John, quem não assistiu ainda está na Posati, eu acho que já tem no YouTube, e teve um convívio muito grande, ele, o pai, então eu acho que vai ser muito bacana, tá? Era para ele estar com a gente o ano passado, infelizmente o bate-papo estava marcado para um domingo, no dia que meu pai desencarnou e a gente desmarcou, e ele que entrou em contato para estar amanhã com a gente. Então realmente imperdível esse bate-papo com o Geraldinho, ele é muito simpático, conhece muito de Chico, vocês vão gostar bastante. Sábado, 11 horas da manhã, nós temos a Educação Espírita Infantil. Lembrando que agora nós estamos fazendo a transmissão da Educação Espírita Infantil aqui pelo Amigos do Bem, Espiritismo Itararé, lá pelo Fernando, e pela página do Tato, desde sábado passado. Agradecer demais o Tato, né, que topou abraçar essa ideia. Hoje à noite nós vamos colocar um vídeo convidando, amanhã na sexta nós vamos divulgar de novo, mas já fica o convite. Convite às crianças, os pais. Amanhã é o segundo sábado, né, do tema. Aí tem mais um, depois os pais e as crianças participam no outro, tá joia? Sexta, sábado e domingo nós vamos participar de um projeto na Rádio e TV Espírita, a convite do Rafael, nós vamos transmitir algumas ao vivo aqui pela página também. Sexta, sábado e domingo, começa sexta às 6 horas da tarde, vai até às 10 da noite na sexta, sábado de manhã, à tarde à noite, domingo de manhã, à tarde à noite. Praticamente uma rave. Nós vamos ter um monte de gente muito boa falando das parábolas de Jesus. Então 2, 3 convidados para falar de cada parábola, um intervalo de 1h30, então sexta começa às 6, vai até às 10, sábado acho que são 2 ou 3 de manhã, 2 à tarde, mais 2 à noite, domingo também de manhã à tarde e à noite, tá bom? Mas a gente vai colocando na página a programação. Gente, obrigado, boa noite a todos, desculpem passar um pouquinho do horário. Cláudio faz a oração final para a gente encerrar aí. Vamos mentalizar o nosso irmão Jesus e agradecer ao nosso Pai todas as bênçãos que tivemos nesse dia. O ar, o abrigo, o alimento, a natureza, as pequenas coisas que no nosso corre-corre do dia a dia nos passam despercebidas. Pedimos também proteção, amparo a todos os nossos irmãos, nos hospitais, asilos e nas ruas. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que eles consigam se desenvolver moralmente e não cometer mais os erros que cometeram. Gratidão pelo estudo, que Jesus esteja em cada lar, abençoando, iluminando, protegendo. Que assim seja.
Que assim seja. Ó, tem uma notícia boa. O Tirso, que sempre está com a gente, está falando aqui, ó. Alexandre, Pederneiras tem um ganhador da Loto Fácil de hoje. 900 mil. O que é? O Tirso está falando que tem um ganhador de Pederneiras hoje. 3/3, 900 mil reais ganhou aqui em Pederneiras. Eu ganhei na Loto Fácil R$5. Olha, Tirso, é uma boa notícia para alguém de Pederneiras, mas a notícia ruim não sou eu. Gente, boa noite, até amanhã cedo no Evangelho. Eu joguei na Loto Fácil 2,50 e ganhei R$5. Já alguma coisa? Podia completar a sexta pra gente, né? Pois é. Vou lá refazer o jogo, quem sabe.